Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos fazer a nossa aula sobre problemas de equações do primeiro grau, dando continuidade aos assuntos que já temos trabalhado sobre equações do primeiro grau. E agora, os problemas. Nós já fizemos 2 aulas de resolução de problemas e agora nós estamos fazendo a nossa terceira aula. Todas elas utilizando modelos diferentes, aumentando gradativamente o grau de dificuldade. Então, nós temos aqui o problema. Geraldo, Dorival e Murilo vão repartir entre si 46 bolinhas de gude, de modo que Geraldo receba 3 mais que Dorival. E este quem? O Dorival. Olha a importância da leitura desse problema. 2 a mais que Murilo. Se Dorival vai receber 2 a mais que Murilo, a gente já tem que entender que Murilo recebeu 2 a menos que Dorival. Quantas bolinhas recebe cada um? Então, de acordo com o que a gente aprendeu, nós temos um esqueminha para resolver o problema, para montar o nosso raciocínio. A primeira coisa é falar da incógnita, ou seja, quem eu procuro? O que eu procuro são as bolinhas que cada um recebeu. Então, vamos pegar uma pessoa como base para atribuir a ela uma quantidade, e essa quantidade vai ser X. Como Dorival está sendo a referência entre Geraldo e Murilo, então nós vamos chamar de X o número de bolinhas de Dorival. E aí, eu preciso ver em que conjunto universo eu estudo esse problema. Quantidade de bolinhas não pode ser um número negativo. E também eu não posso dividir no meio a bolinha para dar metade para cada um, porque perde o efeito esférico. Então, nesse caso, o número de bolinhas só pode ser positivo. E se isso acontece, eu posso dizer que o conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Eu posso escrever que seria o conjunto dos números inteiros positivos? Sim, poderia. Então vamos ver. Vamos deixar como naturais aqui no caso. Vamos montar a equação. Para montar a equação, nós vamos ler o problema novamente. Então diz lá, Geraldo, Dorival e Murilo. Então, Geraldo, Dorival e Murilo são as 3 pessoas envolvidas no problema. Vão repartir entre si 46 bolinhas. Então, o total entre os 3 será de 46. Se eu tenho o total, o que eu estou fazendo? Eu estou somando a quantidade de bolinhas do Geraldo, do Dorival e do Murilo para dar 46. Por isso, eu somo. Se o Dorival eu chamei de X, eu já estou dizendo aqui que o valor que eu vou somar do Dorival é X. Agora, como fica o Geraldo e como fica o Murilo? Vamos lá. Geraldo recebe 3 mais que Dorival. Se Dorival recebe X, o Geraldo recebe X mais 3. E este, que é o Dorival, 2 a menos que o Murilo. Logo, o Murilo recebe 2 a menos que o Murilo. Ou seja, se eu fosse escrever, seria o X mais 2. Mas aqui nesse caso que eu estou somando, eu tenho que entender que a quantidade do Murilo é menor que a quantidade do Dorival. Portanto, eu tiro 2 bolinhas. Ao somar tudo isso, ou seja, eu entro na resolução. Então, eu tiro do parênteses cada um dos números e faço a continha. Eu tenho 1x, ganho mais 1 e ganho mais 1, eu fico com 3x. Eu tenho 3, perco 2, fico com 1, igual ao 46. Então, eu vou mantendo a simbologia toda e só fazendo a continha. Bom, mas eu tenho que continuar. E de acordo com o princípio que a gente aprendeu da equivalência, adicionar 1 de um lado, eu posso, para passar ele para o outro membro, diminuir, porque eu tenho que retirar esse elemento do primeiro membro.
Então, eu vou tirar 1 do primeiro membro. Se eu tiro 1 do primeiro membro, eu tiro 1 no segundo membro. Porque quando eu mexo no primeiro membro, eu tenho que mexer no segundo membro para manter o equilíbrio da balança. Sendo assim, o sinal que é de mais fica menos. Por isso que na prática a gente já faz, né? Muda o sinal quando muda o membro. E fica 46 menos 1, que vai dar 45. E o 3 está multiplicando, ele passa dividindo, também pelo princípio multiplicativo. Então, para eu eliminar esse 3 aqui, eu tenho que dividir por 3. E se eu divido por 3 no primeiro membro, eu tenho que dividir por 3 no segundo membro. Logo, é por esse motivo que a gente diz que o 3 passa com a operação inversa dele, e no caso aqui, é a divisão. 45 dividido por 3, 15. 15 é um número natural, está de acordo com o conjunto universo. Então, a nossa resposta para Dorival seria 15. E para Geraldo? Geraldo não era x mais 3? Então, 15 mais 3, 18 bolinhas. E o Murilo? O Murilo era x menos 2. Então, 15 menos 2, 13 bolinhas. Essa é a nossa resposta. Eu fiquei com um espacinho pequenininho, por isso que eu escrevi aqui. Resposta, Dorival, Geraldo e Murilo. Vou passar para vocês um exercício para vocês resolverem e na quarta-feira a gente comenta sobre ele. Então, o exercício é: reparta R$560 entre Marlene, Lucinha e Flávia, de modo que a primeira receba R$70 mais que a segunda, e esta receba R$58 mais que a terceira. Já é um problema que não tem uma pergunta parecida com os outros, mas já tem uma ordem inicial que é repartir. Essa é a ideia do problema. Então, usem todo o esqueminha já aprendido e tentem resolvê-lo. Na quarta-feira nós vamos corrigi-lo. Obrigada pela companhia de vocês. Até quarta-feira, onde então iremos corrigir esses exercícios. Curtam a aula, se vocês gostaram, e para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do assunto e possa recomendar esses assuntos para outras pessoas. Inscrevam-se no canal, clicando no sininho para receber notificações de novas aulas e compartilhem para que outras pessoas também tenham oportunidade de ver, aprender junto com vocês. Obrigada e até lá!